DTM e enxaqueca. Vou apresentar um caso clínico de uma menina, uma mulher que acabou de ir embora e eu tô atendendo ela desde março desse ano. E ela veio com algumas queixas. A primeira dela é uma dor muito exacerbada de cabeça, o apertamento noturno e a enxaqueca. E ela trouxe esse relato para mim. Ela é conhecida de outros pacientes meus, tanto adulto quanto criança, então ela veio com bastante confiança que o tratamento daria certo. Mas eu raramente divulgo um resultado de DTM, porque não dá para mostrar para o paciente, para vocês, não dá para colocar uma foto, olha, essa paciente aqui estava com uma DTM e agora ela tá melhor. Não tem como eu provar com fotos, só o relato mesmo da paciente nessa altura do campeonato, que faz apenas 5 meses que a gente tá tratando. E tá muito bonito, porque ela tem 35 anos de idade e veio com uma expressão de dor muito grande, uma queixa de não conseguir dormir e dores diárias. E essas dores diárias acabando com a qualidade de vida, e o marido veio junto extremamente preocupado, porque isso acaba refletindo também no casal, reflete também no relacionamento. Ela acorda já com dor, ela passa o dia com dor, ela chega em casa depois do trabalho com dor e vai dormir com dor também. Então isso afeta o relacionamento. O marido muito preocupado veio junto e vem em todas as consultas. E ela me trouxe essa necessidade de gravar um vídeo, porque há muito tempo eu venho falando que eu quero falar sobre enxaqueca, e eu até separei esse livro para falar para vocês sobre enxaqueca. Então, em primeiro lugar, eu expliquei para ela que a DTM ou o apertamento, eles podem andar juntos com a enxaqueca, mas eles não são a mesma coisa. A DTM pode se manifestar na mesma ocasião que a enxaqueca e vice-versa. A enxaqueca se manifestar na mesma ocasião que a DTM, mas são doenças diferentes, são manifestações que são diferentes e não necessariamente elas vão manifestar junto. Lembrando que a enxaqueca, ela é uma síndrome, por ser uma síndrome, ela é um conjunto de sintomas. E a dor de cabeça da enxaqueca é apenas um dos muitos sintomas que a enxaqueca tem. E eu falo tudo isso com propriedade, por ser uma paciente de enxaqueca. Em 2013, eu tive a pior enxaqueca da minha vida, 2014, eu tive a pior enxaqueca da minha vida, que me fez procurar um médico. Nessa época, eu não sabia como tratar a minha enxaqueca. E aí eu conheci o Dr. Alexandre Feldman, que é o autor desse livro aqui, Enxaqueca Só Tem Quem Quer, que aliás, é um título bem provocativo, principalmente quem tem enxaqueca fala, mas como assim um médico pode falar que eu só tenho enxaqueca quando eu quero? É porque nesse livro ele mostra o que faz a gente ter enxaqueca e como a gente consegue driblar essa enxaqueca ou mudar o nosso estilo de vida, nossa alimentação, repor o que está faltando na gente em termos de hormônios e minerais, para que ela não se manifeste. E hoje, depois de 10 anos, eu posso dizer que hoje eu só tenho enxaqueca realmente quando eu quero. Lógico que eu passei por um período muito grande para aprender quais são os gatilhos da minha enxaqueca e quando que eles vão se manifestar. Então, eu evito ou já deixei de fazer os principais e às vezes eu acabo abrindo mão para fazer alguma coisa que eu sei que vai me dar enxaqueca porque eu tenho muita vontade, como de repente alguma alimentação ou dormir mais tarde, que são coisas que atrapalham o nosso estilo de vida. Então, o Dr. Alexandre Feldman, além de ter escrito muito bem esse livro, Enxaqueca Só Tem Quem Quer, ele também fala muito, foi a primeira pessoa que me introduziu à medicina do estilo de vida. Isso, então, já faz mais de 10 anos. E foi eu costumo dizer que a pior enxaqueca da minha vida foi
a melhor coisa que aconteceu para eu poder começar a fazer as mudanças mais importantes em relação à alimentação e estilo de vida que me levaram até onde eu tô hoje. Então, voltando a falar dessa paciente, eu expliquei tudo isso para ela. Eu sempre recomendo muito a leitura desse livro, tanto você que é profissional e atende pacientes com DTM, com enxaqueca, com bruxismo, ou você mesmo como paciente, porque ele é um livro que tem muita instrução sobre a medicina do estilo de vida, sobre a alimentação, e faz, mesmo que o profissional que está me assistindo agora não tenha enxaqueca, não seja portador de enxaqueca, muitas vezes a gente precisa desse conhecimento para poder atender melhor o nosso paciente, ajudar a entender as suas dores e como ajudá-lo a não ter mais essas dores e não confundir com DTM. Então, essa paciente, ela me procurou em março desse ano, dizendo que ela tinha, no começo do ano passado, ela foi ao dentista, que simplesmente passou um relaxante muscular e ela não sentiu firmeza nessa recomendação dele. E aí, ela comentando no trabalho, onde eu tenho essas duas pacientes, elas me recomendaram. E aí eu perguntei para ela se ela tinha bruxismo. Ela falou, olha, eu não sei se eu ranjo, mas os caninos dela muito desgastados. E também uma dor de cabeça muito grande que irradia para os ouvidos. Então as principais queixas dela foram apertamento, enxaqueca e dor nos ouvidos. Uma menina de 35 anos. Já com uso contínuo de remédio para gastrite e não toma anticoncepcional, que é muito importante, vai na academia 5 vezes por semana, junto com o esposo, não toma pré-treino, que é uma informação muito importante, porque o pré-treino ele tem cafeína e uma das coisas que a gente faz na dieta anti-enxaqueca é tirar o café. Acreditem ou não, eu fiz essa dieta anti-enxaqueca por 4 meses, era pra fazer por 3 meses, eu fiz por 4, porque quando eu comecei a dieta anti-enxaqueca, foi em agosto, e 3 meses daria novembro. Aí eu falei, quer saber? Já que eu vou viajar depois do Natal, eu vou estender, então, até o Natal. Então, eu fiz 4 meses da dieta anti-enxaqueca. Foi muito difícil, mas as pessoas falam assim, nossa, Patrícia, como você conseguiu? Não, eu não digo que foi por conta de uma força de vontade, mas sim por conta da dor. Quando a gente tem uma dor muito grande, a gente sabe o que pode estar provocando, a gente faz de tudo para que ela não se manifeste. Então, para mim, a primeira vez que eu fiz essa dieta, deixar de comer açúcar, farinha branca, café, chocolate, dentre os outros, qualquer produto industrializado, não foi difícil, porque eu não queria nunca mais sentir a dor de cabeça que eu senti. Então, voltando à paciente, ela não faz uso de pré-treino, apenas a creatina, tem um sono até que adequado, das 11 da noite às 6 da manhã, e uma abertura de boca bem limitada. E aí eu pedi, dentro da odontologia miofuncional, a gente faz o preenchimento da ficha de avaliação miofuncional, aí eu escrevo outras coisas atrás, e pedi também a documentação dela, para fazer análise também de uma possível má oclusão, de uma preferência mastigatória bilateral ou unilateral, e o posicionamento dioide, postura corporal, enfim, fiz toda a análise que eu ensino no curso avançado, e muitas vezes eu consigo passar várias coisas por aqui, e indiquei para essa paciente para que usássemos por 1 ano, apesar dela ter alguns diastemas bem importantes, grandes na região inferior, eu vou compartilhar o caso dela com vocês. Eu falei, olha, teria razão para a gente usar uma ortodontia fixa ou com alinhadores, porém, a prioridade aqui é corrigir as suas disfunções e aliviar as dores dela. E agora eu vou retomar um pouquinho no que eu falei no vídeo de ontem, que
a odontologia miofuncional, junto com o sistema MyoBrace, se propõe a tratar as disfunções respiratórias e musculares que estão por trás de problemas como DTM, apertamento, bruxismo, ronco, apneia e masoclusões em todas as idades. Como o vídeo de hoje é sobre um caso clínico de DTM, eu propus para a paciente que, dentro de tudo que ela apresentou para mim, na avaliação miofuncional, eu vi que ela tem disfunções respiratórias devido à hiperventilação causada pelo estresse. Ela não tem respiração bucal, mas ela tem hiperventilação. E disfunções musculares de deglutição atípica. A deglutição atípica dela é muito sutil, mas o pior é a preferência mastigatória unilateral. E com o apertamento, ela tem uma pressão aqui do bucinador, deixando o formato da arcada dela mais em V do que em U, como é o ideal. Mais uma vez, eu vou compartilhar depois com vocês o antes e depois dela, porque apesar de estarmos tratando as disfunções respiratórias e musculares para melhorar o apertamento, a enxaqueca e a dor de ouvido, a gente, com o sistema MyoBrace e os exercícios, sempre tem uma otimização da oclusão. Então, vai ser possível observar claramente nas fotos o quanto a oclusão dela está sendo melhorada. E aí, então, eu recomendei para ela pelo menos 1 ano com o sistema MyoBrace. Então, a gente 6 meses com A1 e 6 meses com A2. Hoje, a gente tá no 5º mês. Ela acabou de ir embora aqui do consultório, depois da 4ª consulta após entrega do aparelho miofuncional dela. Então, depois na primeira consulta de retorno, ela já falou que no começo ela sentia os dentes um pouquinho doloridos, mas tirava, assim que estava algo muito insuportável. Com 1 semana ela melhorou. Às vezes caía da boca, isso com 1 mês só de retorno, que são relatos muito comuns e esperados na fase de adaptação, e às vezes já passava a noite toda. Ela falou já no 1º mês que ela não tinha mais dores de cabeça, e quando eu perguntei da dor de ouvido, que era algo que incomodava muito, ela falou assim: nossa, minha dor de ouvido, nunca mais eu senti. E depois dessa primeira consulta, eu acompanhando mês a mês, ela já me disse que então já faz 5 meses que ela não teve mais dores de cabeça, não teve mais a dor de ouvido, não aconteceu mais, e também o apertamento está controlado à noite com o sistema MyoBrace e durante o dia devido ao relaxamento que ele causa durante a noite. Então, eu sempre falo que o uso noturno do aparelho reflete também durante o dia, porque toda vez que à noite a paciente pode, de maneira inconsciente, apertar ou ranger os dentes e o aparelho impede, esse caminho neural do apertamento começa a ser cortado, ser interrompido, e ele não se manifesta mais durante o dia. Então, um dos reflexos do uso noturno é, durante o dia, não manifestar nem o apertamento e nem o bruxismo. Então, eu tô muito feliz e satisfeita. Como eu disse no início do vídeo, eu raramente falo sobre algum paciente de DTM, que é muito comum, logo no 1º mês o paciente já ter um alívio enorme das dores, ou até mesmo, não foi o caso dela, mas pacientes com estalido não vir mais, não interromper o estalido, não ter mais crepitação, melhorar muito a abertura de boca. Eu sempre meço em centímetros a abertura de boca. Eu não divulgo muito porque é algo que eu preciso só comentar, né? Fica a minha palavra apenas para vocês acreditarem. Mas quem trabalha com odontologia miofuncional sabe que é exatamente assim que acontece. Então, para reforçar, a proposta da odontologia miofuncional em casos de DTM é remover as disfunções ou tratar as disfunções respiratórias e musculares que estão por trás da DTM. Se existem outros problemas além das disfunções respiratórias e musculares,
eles vão ser tratados com outros profissionais se precisar. Oi, Fernanda, tudo bem? Então, eu fui a minha primeira paciente de DTM e eu senti isso como paciente lá em 2013, usando o MyoBrace, junto com o aparelho fixo que eu tinha na época na minha boca. Então, tem muitas coisas que eu hoje aplico nos meus pacientes com muita segurança por eu ter sido a minha primeira paciente, principalmente de DTM, e também por ter conseguido tratar a minha enxaqueca. Então fica aqui nesse vídeo a recomendação da leitura desse livro. Eu não ganho nada para falar, eu só fico feliz por poder divulgar uma boa literatura, um médico que fez total diferença na minha vida, na minha saúde e no meu bem-estar. Sempre falo muito dele, quero lembrar com bastante carinho da pior enxaqueca que eu tive na minha vida, porque foi ela a responsável por eu ter acesso à medicina do estilo de vida e entender a importância de melhorar a alimentação, melhorar o sono, repor hormônios e minerais e vitaminas que a gente precisa, fazer atividade física, tomar sol todos os dias, andar descalço na terra e na grama e tudo isso, que beber água, se alimentar bem, evitar alimentos industrializados e tudo isso que a gente está cansado de ouvir, mas demora muito para poder colocar na prática ou entender. Muitas vezes a gente precisa passar por uma dor muito forte para passar por essa transformação. Mas é isso que eu gostaria de passar para todos os profissionais que estiverem me assistindo e também para os pacientes que talvez pode também estar assistindo esse vídeo, que o básico bem feito todos os dias. Isso, doutora Ana Paula, exatamente. O básico bem feito transforma a nossa vida, até mesmo uma respiração. Uma respiração que deixa de ser bucal ou mista para ser simplesmente nasal, tem uma transformação muito grande na saúde, tanto das crianças como dos adultos e dos idosos, tá? Então, vou encerrar esse vídeo para ele não ficar tão comprido e volto mais tarde para falar sobre outros assuntos. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Se ficar alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aqui embaixo que eu respondo com o maior prazer. Um beijo e até o próximo vídeo.